término da faculdade de fonoaudiologia e a entrada no mundo da psicomotricidade foi outro momento muito importante da minha vida. Eu comecei a formação com André Lapierre, que era um francês que vinha ao Brasil formar psicomotricistas. E, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar francês. E nesse curso de francês, que era na esquina da minha casa, eu conhecia melhor a maior professora de francês do planeta, Desier Ribeiro, que é minha amiga até hoje. Eu fui professora de francês da Sílvia, logo no início da minha carreira. Na verdade, o primeiro dia que eu cheguei para dar aula num curso de idiomas em Vila Isabel, fui substituir uma professora que estava saindo e a Sílvia fazia parte da turma. E a Sílvia, na ocasião, muito jovem também, queria muito aprender francês, estava investindo no seu desenvolvimento de francês como uma forma de entrar, né, acho que nesse mundo da psicomotricidade, da filosofia, da literatura. E foi muito interessante, porque a gente passou dessa relação de professor e aluno. Ela sempre foi muito dedicada, né, a Sílvia. Então ela tinha uma assiduidade incrível, ela muito viva, muito interessada, fazia muitas perguntas, levava outros contextos além daquele material didático que a gente tinha para usar. Depois que a gente terminou lá o curso, eu saí do curso e tal, a gente continuou o trabalho. Eu dei aula particular para a Sílvia durante muito tempo. Ela saía da Tijuca, ia lá no centro da cidade. Eu trabalhava já no mundo corporativo, ela ia lá no centro da cidade para ter aula comigo. E aí nós nos tornamos amigas, sabe? E é uma relação muito interessante, porque eu fui professora dela, então, mais de 30 anos atrás. Nós duas tínhamos 20 e poucos anos de idade. E depois ela também foi minha professora, né? Porque eu fiz a formação no amadurecimento lúdico no Néctar, já como uma preparação para essa minha transição de carreira. E em 1990, eu atravessei o Atlântico, rumo ao velho mundo. E lá eu fui fazer um estágio em psicomotricidade em Paris, com uma psicomotricista muito querida, chamada Françoise Desobot. E um dia, eu estava em Paris, liguei para a telefonista e perguntei à telefonista se ela podia me ajudar a encontrar uma pessoa chamada Bernard Aucouturier. Je me souviens de notre première rencontre. Sylvia, tu es venue à Tours pour observer la pratique avec les enfants. C'était il y a 32 ans. Quand tu as vu mon travail, tu as dit « C'est ça que je veux au Brésil ». Notre amitié professionnelle et notre amitié tout court ont commencé là. Bernard Aucouturier falou para mim que eu era a segunda brasileira que ele conhecia. Nessa época, ele não trabalhava mais com André Lapierre, eles tinham se separado. E quando eu entrei na sala e eu vi Bernard Aucouturier trabalhando com aquelas crianças, naquele espaço lindo, colorido, eu disse para mim mesma, eu quero aprender a trabalhar com as crianças desta forma. E eu disse isso a ele, que eu queria que ele me formasse. Na época, a formação com ele lá durava 2 anos, era muito tempo. Eu ainda não tinha o Néctar, mas eu tinha meu consultório e eu tinha que voltar. E convidei Bernard Aucouturier a vir ao Brasil. E aí, então, em 91, Bernard vem ao Brasil. A gente faz um evento bonito, eu faço um workshop para ele no campo, fora do Rio, e foi um encontro lindo. Je me souviens des moments exceptionnels à la campagne, avec les personnes en formation, la découverte du lac, de la rivière que nous avons exploré. Cet endroit était magique. Je te remercie, Sylvia, pour les excellentes conditions d'accueil et pour les conditions exceptionnelles
que tu m'as offert pour travailler. De 91 a 95, eu mandava minhas sessões filmadas para ele em tour e ele me mandava a supervisão por fax. Ia pelo correio uma fita e voltava o fax. Em 1995 eu chego na França, foi minha segunda viagem, e digo ao Bernard Couturier, eu preciso começar minha formação. E aí pergunto ao Bernard se ele gostaria de vir começar uma formação no Brasil. E em 1996, Bernard chega ao Brasil pela segunda vez para começar a formação em prática psicomotora au Couturier. Je me souviens très bien des premières promotions des personnes en formation. Je revois souvent les photos que j'ai gardées et je les regarde avec une certaine nostalgie. E eu parecia pinto no lixo, porque eu era a primeira aluna inscrita na formação. Eu estava contando os minutos. E aí ele me disse, monta uma turma, porque tem que ser em grupo. Só que, na véspera do curso, de começar, Bernard diz para mim assim, quem vai traduzir a formação? Aí eu disse, essa aluna que vai fazer, que tem um francês maravilhoso, ela vai ser sua tradutora. Aí Bernard diz assim, mas ela vai fazer a formação? Eu disse, vai. Ela foi aquela primeira brasileira que você conheceu lá. Ele falou, mas quem faz a tradução não pode fazer a formação. Não pode ser aluna do curso. Eu quase morri. Eu falei, como é que é? Bom, moral da história, a moça queria fazer a formação e adivinha quem foi traduzir Bernard Couturier na primeira formação que eu tinha montado, que eu era a aluna número 1? Eu não acreditava, meu coração partido, porque eu queria ser a aluna da formação. Mas mal sabia eu que foi o melhor dos mundos. Por quê? Porque Bernard primeiro ficou consternado de eu estar de fora. E aí ele me disse, você monta em janeiro uma segunda turma e eu passarei a vir ao Brasil por 2 semanas. Eu entrei na segunda turma e foi quando eu conheci a Silvia. Silvia era minha colega de turma, porque aí nessa turma, nesse segundo grupo, tinha já alguém lá traduzindo. A Silvia teve que assumir a tradução da primeira turma e aí essa segunda turma abriu para poder a Silvia fazer a formação. E aí, por sorte minha, eu consegui me inscrever nessa segunda turma, porque a primeira estava lotada. E eu me lembro que eram com nomes assim de pessoas importantes no meio da psicomotricidade. Numa primeira semana, eu era a tradutora dele, e como tradutora, ele foi me ensinando tudo que ele sabia sobre como formar alunos. Então eu comecei a minha formação de formadora ao mesmo tempo que a formação começou no Brasil. E a segunda semana eu era aluna da formação. Teve uma atividade que o Bernard pediu para gente fazer, que era trazer algo que marcou a nossa infância para uma atividade lá prática, né? E era nesse momento de dupla. E aí eu me lembro que a Silvia trouxe, contou numa emoção muito forte, assim, daquelas bonequinhas que a gente comprava em banca de jornal, umas bonequinhas para recortar, aí fazia uma basezinha embaixo e a gente ia colocando as roupas da bonequinha. E a gente brincou disso juntas, né? Fizemos a bonequinha de papel, fizemos roupinha para colocar. E aí, vira e mexe, quando eu vejo algo nesse sentido, assim, de vestir bonequinhas de papel, eu me lembro desse momento único da formação, que a gente foi tomada de uma emoção muito delícia, muito gostosa e que marcou. Hora ou outra, quando a Silvia também fala de alguma brincadeira da infância, ela lembra das bonequinhas de papel. Então, acho que isso foi uma recordação bacana, assim, desse momento, desse vivido.
E ali eu fui ganhando uma base muito sólida sobre a PPA. Bernard sempre foi muito generoso, sempre me deu tudo que ele tinha, tudo que ele podia, e eu sou muito grata a ele por tudo que ele me deu. Mas quando eu conheci Bernard, eu ainda não tinha o Necta. Deixa eu voltar nessa história. Eu conheci Bernard em 90, trouxe Bernard ao Brasil em 91, e em 91 eu inaugurei o Necta. Je me souviens très bien du jour où Sylvia m'a présenté son projet. Nous étions au Jardin botanique de Rio et Sylvia m'a sollicité pour participer à la création du Nectar, le centre de pratique psychomotrice aux couturiers à Rio, au Brésil. Ma réponse fut immédiate et positive. Então, Bernard veio ao Brasil junto da inauguração do Necta. Eu era um sobrado de 1920, tinha um pé direito de 5 metros, com as portas azuis, e eu, ali naquele sobrado, eu fui construindo o Necta. E esse sobrado está lá até hoje. Uma vez, uma amiga muito querida, que fazia a formação do Lapierre comigo, a Leila Manso, chega para mim e diz que ela estava trabalhando numa casa no Jardim Botânico, que tinha um espaço onde as pessoas podiam ficar, conversar, e um dia eu vou lá conhecer esse espaço, e foi ali que esse projeto Necta se deu. Casarão, um centro de educação especial, né, meu, e a Silvia foi numa época que eu tinha um salão de 40 metros quadrados. E tínhamos uma criança no casarão, a gente tinha 40 crianças e 40 funcionários. Mas tinha uma criança que se apaixonou pela Silvia. E foi por uma ciumeira dessa criança, e uma criança que era não verbal, que era uma criança autista, talvez hebefrênica. Há 30 e tantos anos atrás a gente não tinha essa definição tão correta, tão certinha. Grave, era uma criança grave, que batia, mas era apaixonada pela Silvia. A Silvia entrava, ela escutava a voz, pronto, começava. Começava com os gritinhos, começava com as coisas, numa agitação ímpar, porque a Silvia tinha chegado no casarão. Foi exatamente nessa época que ela estava no casarão e que ela estava transformando o espaço Nectar para ser inaugurado, né? E aí eu lembro que ela fez um sinteco e resolveu dar uma festa. Falei, Silvia, agora já fiz. Agora vai arranhar tudo e a gente vai fazer de novo, porque não tem solução. E foi assim que eu comecei a procurar o Necta. Então, o casarão, que era esse espaço, né, gerou um filho, mesmo que tenha sido como uma fonte de inspiração. Ah, eu adoro lembrar dessa inauguração, que bom. Naquele momento, né, a Silvia, sempre muito sonhadora, queria fazer uma grande festa, mas é claro que as coisas estavam só começando, né? E foi uma festa naquele modelo de colaboração, sabe? Eu acho que a gente fala muito hoje, né, em cooperação, em colaboração. E foi desse jeito, sabe dessas festas onde cada um leva uma coisa, sabe? Então foi muito legal. Então eram muitos amigos arrumando a festa, limpando. Foi a inauguração da Casa da Tijuca, né? Foi ali a festa. Então, foi uma festa super alegre, música, dança, cheio de amigos limpando, organizando, decorando, puxa a mesa para cá, cadeira para lá. E eu nunca fui muito de cozinha, não, mas eu sabia fazer uns mousses. Então eu fiz uns mousses, mousse de gorgonzola, mousse de camarão, mousse de salaminho, aquilo tinha umas formas diferentes que eu usava e tal. E tem uma coisa legal também, a Silvia colocou uns queijos, e aí eu fiz umas bandeirinhas com os nomes dos queijos, sabe? Foi muito legal, foi uma festa linda. E olha que interessante, eu conheço o Bernard em 1990, eu crio o Necta em 1991, e em 1992 eu tenho o Ciro, porque logo que eu criei o Necta, eu engravidei do Ciro. E o que é muito bacana é que, na verdade, o projeto do Necta, ele se mistura um pouco à história do Ciro também.
Olha, eu acho que, assim, de alguma forma, a minha história, ela se entrelaça muito com o Néctar, né? Assim, eu tenho um ano a menos que o Néctar, então acho que desde a infância eu vim acompanhando esse crescimento, né? Que é um crescimento do Néctar e meu, assim, acho que se entrelaça um pouco. Assim, eu lembro que quando eu ia lá no Néctar visitar, assim, por algum motivo, eu sempre gostava de brincar na sala da minha mãe quando estava livre. Então, assim, eu sempre filava um pedacinho lá e entrava em alguma sala do Néctar e pulava lá naquelas espumas, brincava de bola. Então, eu lembro, eu tenho essa lembrança boa de brincar no Néctar. Então eu tenho uma história com o Néctar e uma história com o Ciro. Então é quase como se eu tivesse dois filhos, o Néctar e o Ciro. Eles dois foram crescendo juntos na minha vida. A minha mãe sempre diz que ela tem 3 grandes projetos: o Néctar, eu e o Néctar da Serra. E lembro também muito assim da minha mãe chegando em casa chegando tarde do trabalho, assim, chegando tarde e ela sempre falava assim, depois de 10 clientes, 12 clientes. Então tem essas 2 lembranças fortes, assim. E ao longo desses 30 anos, né, o Ciro foi se tornando um parceiro para mim. Ele me ajudou muito na construção dessa casa, do Néctar da Serra. Ele me acompanhou em todos os momentos, bons e difíceis dessa obra. E hoje, mais do que um filho, o Ciro é um amigo. Olha, minha mãe, para mim, assim, é minha maior companheira, assim, tipo, a gente, ela representa um amor incondicional, uma parceira mesmo, assim, uma inspiração e alguém que sempre teve ali de uma forma iluminando, assim. Ele como ele hoje já é um homem, como ele é adulto, né? Ele pode me ensinar coisas já da vida adulta. Quando ele era criança, ele me ensinou muito. Ele fez parte da minha vida, né? Ele foi uma criação. E hoje ele me ensina em outro nível, como alguém que torce por mim, que me ajuda e que muitas vezes me orienta. Minha mãe, ela é muito realizada no que ela faz, assim. Eu sinto que ela respira o Néctar, assim, ela pensa muito no Néctar e eu vejo essa dedicação que ao mesmo tempo traz muito retorno para ela, assim. A nível de realização mesmo, de sonho. Então eu acho muito bonito quando a relação de mãe e filho pode se transformar numa relação de amigos. E hoje o Ciro é mais do que um filho. Hoje o Ciro é um amigo. Hoje o Néctar é uma referência no campo da psicomotricidade. Ele é o representante exclusivo no Brasil da prática psicomotora au couturier. E eu sou a formadora, formada pelo Bernard au couturier, que representa essa metodologia. Com muita honra, com muita alegria, com muito prazer. E em 2000, quando a primeira turma de formação termina, eu monto a equipe Néctar, que era um projeto que eu queria, porque antes disso, o Néctar ele tinha 5 salas, a gente ia sublocando as salas. Uma dessas salas era do Gustavo, que hoje é o presidente da ABP, que conheceu esse início, mas eu queria que o Néctar tivesse uma equipe sólida, uma equipe que pudesse fortalecer o seu nome, sabe? Meu encontro com a Sílvia, né, data do início da década de 90, nesses bons encontros, né, que a psicomotricidade me proporcionou nessa época. Né? À época eu já trabalhava, né, com a educação infantil, com a psicomotricidade. Eu tinha um consultório
na Floresta da Tijuca, um lugar bastante distante, né? E o que inviabilizava um atendimento mais efetivo com as crianças. E aí eu fui convidado, né, pela Silvia, ela disponibilizou alguns horários, eu comecei sublocando alguns horários, e eu fui muito bem recebido, acolhido pelo Néctar, e foi muito importante no sentido da dimensão do espaço, né, um espaço bastante propício, né, para o trabalho psicomotor. A minha sala tinha até uma cesta de basquete, né, e eu, de alguma maneira, né, eu devo bastante ao Néctar, né, essa experiência e a dimensão hoje que a minha clínica com as crianças possui. Então, em 2000, eu crio a equipe Néctar. E a partir dali, algumas pessoas foram, outras pessoas chegaram, e até hoje nós temos uma equipe sólida que representa o Espaço Néctar. É a equipe Néctar. Ter uma equipe era um projeto dentro de mim. E eu acho que uma equipe, ela é a coluna vertebral do Néctar. A equipe Néctar, ela representa os princípios e os valores do Néctar. Então, a equipe Néctar dá a estrutura do Néctar, uma estrutura terapêutica. É ela que vai poder ajudar as crianças. A PPA, há 30 anos atrás, não era conhecida, né? Tinha formado uma turma. E aí eu me lembro que essa primeira equipe foi a equipe que foi com megafone para a rua, sabe? A gente ia em tudo que era escola, a gente ia nos eventos, a gente ia nos consultórios de médicos, de fonoaudiólogos, de psicólogos, para contar desse trabalho. E aí eu achei um catatal de folder, que não vai dar para mostrar tudo, mas eu acho que vale a pena o primeiro, assim, porque marcou muito, que me emocionou, assim, quando eu achei, sabe? Ó, a gente ia com esse folder debaixo do nosso braço e muita lábia, sabe? Contar sobre essa prática e o quanto que ela é importante na infância, sabe? E foi um momento muito rico, assim, porque aí foi quando a gente começou a botar nossa cara na rua, né? E eu sempre quis uma equipe que tivesse um modelo de parceria, um modelo original de parceria. Eu não queria ter funcionárias no Néctar, eu queria uma equipe sólida, como eu tenho até hoje. Então, lá se vão 20 anos de uma equipe que vem se fortalecendo a cada dia, sob a minha orientação e aonde eu vou tentando transmitir tudo de melhor que possa fazer com que o Néctar realize um bom trabalho. Então eu acho que esses fatos históricos, eles vão compondo a marca do Néctar. Todos os amigos que foram me ajudando, que foram me acompanhando. Então eu sou muito grata aos amigos que estavam diretamente ligados ao Néctar e aos amigos que me acompanharam no desenvolvimento do Néctar e de clientes que confiaram no Néctar, de pais, de responsáveis que trouxeram seus filhos para serem cuidados no Néctar. Todas essas pessoas merecem a minha gratidão e eu acho que essa é uma história muito bonita que tem que ser mesmo contada. O Néctar sempre teve a missão de ajudar. Na verdade, eu nasci para ajudar pessoas. Eu tinha um pouco de dificuldade, né, de tirar as notas. Todos os professores falavam que eu era inteligente, mas eu não tinha saco para ficar nas aulas. E a Silvia me colocou para jogar xadrez. E eu pedi uma recomendação de uma terapeuta e a minha mãe, que tinha sido paciente da Silvia por um período muito breve, me indicou a Silvia. Ah, ela é maravilhosa. E aí eu fui. E eu abria, né, a casa. Eu chegava às 6 horas, porque 7 horas a Silvia estava aqui, com o primeiro paciente dela. Então, o meu lugar clínico é o lugar
que eu sinto que eu preciso estar. Porque eram muitas crianças e os estagiários ficavam olhando e depois ia para a aula. E aí tinha aquela aula sobre aquilo que tinha acontecido, linkando a prática com a teoria. Então eu criei uma formação internacional. Então, a companhia da Silvia é maravilhosa. Viajar com ela é tipo fazer uma malinha e dar a mão e deixa ela guiar, né? Essas situações, né, que eu vivi com o Néctar, que eu vivi com a Silvia, que eu vivi com a equipe, sempre foram situações assim de emoção, de diversão, de profissionalismo, né? Então eu acho que é isso, essa marca assim que eu acho que a Silvia me traz. Porque, gente, valor tem que ser agido. Não adianta a gente acreditar em coisas, seguir princípios, se a gente não age. E isso, para mim, é uma crença.